O sol poente tingia o céu de Lisboa com tons de laranja e púrpura, mas dentro da mansão isolada nas colinas de Sintra, a escuridão reinava absoluta. Ricardo Almeida, o magnata do vinho que construíra um império a partir de vinhas ancestrais no Douro, parou à porta do quarto de seu filho, o coração apertado como uma rolha de cortiça velha. Miguel, aos 18 anos, não emitia um som ao oito, nem um sussurro, nem um riso, nada que ecoasse o mundo além de seus olhos castanhos, profundos como o Atlântico. Naquela noite, o silêncio foi rompido por um som que Ricardo nunca imaginara, uma melodia suave, tecida em notas de violão, que flutuava do quarto como um fantasma libertado. Ele empurrou a porta, o ar preso nos pulmões, e lá estava João, o novo cuidador, sentado no chão ao lado da cama de Miguel, dedilhando as cordas com dedos ágeis e tatuados. O garoto, que se encolhia como uma sombra ante qualquer toque, agora inclinava a cabeça, os lábios entreabertos em algo que parecia. Escuta. O que diabos é isso? Murmurou Ricardo, a voz rouca de anos de comandos em salas de conselho, mas trêmula como folhas de videira ao vento. João ergueu os olhos verdes, penetrantes como o mar de Cascais, e parou de tocar por um instante. É uma canção antiga do fado, senhor. Ele gosta. Sente. Ricardo piscou, incrédulo, enquanto Miguel estendia a mão, pela primeira vez em anos, e tocava levemente o braço do estranho. O mundo do bilionário, erguido sobre fortunas e segredos enterrados, rachou como terra seca sob aquela visão. Quem era esse homem, contratado às pressas de um orfanato em Porto, que ousava invadir o silêncio sagrado de sua família? A mansão de Sintra, com suas paredes de azulejos pintados à mão e jardins que desciam até o oceano, sempre foram um refúgio para Ricardo. Aos 45 anos, ele era o epítome do sucesso português, ternos sob medida de alfama, jantares com embaixadores em Belém, e uma viúva que partira há uma década, deixando-o com Miguel e um vazio que o vinho não preenchia. O autismo do filho fora diagnosticado cedo, mas o silêncio veio como um castigo, após o acidente de carro que ceifara a vida de Isabel, a mãe, e deixara cicatrizes invisíveis no garoto. Ricardo consultara os melhores especialistas de Coimbra a Lisboa, gastara fortunas em terapias que prometiam milagres, mas nada. Miguel desenhava, traços frenéticos de ondas e pássaros, escondidos em cadernos que o pai nunca ousava folhear. João chegara 3 meses antes, recomendado por uma agência discreta. Vindo de uma infância em bairros operários de Matosinhos, ele carregava uma mochila de cicatrizes próprias, órfão aos 12, criado em lares que o viam como o problema, e uma orientação sexual que aprendera a esconder como uma tatuagem sob a camisa. Aos 28, João era terapeuta ocupacional especializado em autismo, com um diploma da Universidade do Porto e uma paixão por música que o salvara da rua. Seus cabelos castanhos desgrenhados e sorriso torto desarmavam resistências, mas em Ricardo, ele via um muro alto como as muralhas de Óbidos. Naquela primeira noite, após o incidente com o violão, Ricardo não dormiu. Ele desceu à adega, onde barris de porto envelhecido sussurravam promessas de esquecimento, e bebeu até o amanhecer. Ele tocou nele, repetia para si mesmo, o copo tremendo. No dia seguinte, convocou João à biblioteca, cujas prateleiras abarrotadas de tomos sobre vinhos e história portuguesa pareciam sentinelas mudas. Explique-se, exigiu, a voz ecoando como um trovão no Palácio da Pena próximo. João sentou-se na poltrona de couro, as mãos entrelaçadas. Miguel não é mudo, senhor. Ele é seletivo. O mundo sobrecarrega, sons, luzes, expectativas. A música é uma ponte, sem palavras para trair. Ricardo franziu a testa, os anos de luto endurecendo suas feições como casca de sobreiro. Você é gay, não é? Viu o anel no seu dedo, o jeito como anda. As palavras saíram afiadas, um teste velado, pois em círculos conservadores como os de Ricardo, tal revelação era uma fraqueza a ser explorada. João não piscou. Sim, sou. E isso me ensinou a ouvir o que não é dito. Como Miguel. O ar ficou denso, carregado de julgamento não verbalizado. Ricardo, que crescera em uma família de vinicultores tradicionais onde o amor era heteronormativo como o vinho tinto, sentiu um desconforto inexplicável, não raiva, mas uma curiosidade que o aterrorizava. Ele dispensou João com um aceno, mas ordenou que continuasse as sessões. Assim começou o ritual, tardes em que o violão ecoava pelos corredores, e Ricardo espiava da porta, o coração dividido entre esperança e suspeita. Semanas se passaram, e Miguel mudou. Não falava ainda, mas respondia, um aceno para uma melodia de Amália Rodrigues, um esboço de João segurando o instrumento, passado timidamente ao pai. Ricardo, que mal olhava nos olhos do filho desde o funeral de Isabel, começou a sentar-se no quarto durante as sessões. Conte-me sobre você, disse uma tarde, enquanto o sol filtrava pelas vidraças coloridas, pintando o chão de mosaicos azuis. João hesitou, mas falou, de noites em bares de fada em Alfama,
onde aprendera a amar sem ser visto, de um ex-namorado que o abandonara por medo do escrutínio familiar, de como a terapia o curara, transformando dor em empatia. Ricardo ouvia, fascinado apesar de si mesmo. Sua própria vida era um roteiro rígido, casado jovem com Isabel por conveniência familiar, um amor morno que se acendera tarde demais, no leito de morte dela. Eu falhei com ele, confessou, apontando para Miguel, que desenhava pássaros voando sobre o Tejo. E com ela. João estendeu a mão, um gesto impulsivo, e tocou o joelho de Ricardo. O contato foi elétrico, um choque que fez o bilionário recuar, curando como um vinho jovem. Você não falhou. Está aqui agora. A tensão cresceu como era nas paredes da mansão. Ricardo começou a notar detalhes, o jeito como João ria, grave e contagiante, as tatuagens que contavam histórias, uma âncora de Matosinhos, uma nota musical entrelaçada com uma rosa. E João, por sua vez, via além da fachada do magnata, o homem solitário que doava milhões a orfanatos mas não perdoava a si mesmo. Uma noite, após uma sessão particularmente intensa onde Miguel finalmente murmurou uma sílaba, mãe, eles brindaram com Porto na varanda, o ar salgado do Atlântico misturando-se ao aroma de jasmins. Você o trouxe de volta, disse Ricardo, os olhos fixos no horizonte. João sorriu, mas havia sombra em seu rosto. Não fui eu. Foi o tempo. E o amor. A palavra pairou, pesada como névoa matinal em Sintra. Ricardo virou-se, e por um instante, seus olhares se prenderam, um abismo de possibilidades não ditas. Mas o telefone tocou, um chamado de urgência da empresa em Vila Nova de Gaia. O momento se quebrou, deixando um vazio que nenhum vinho preencheria. Enquanto isso, boatos começavam a circular nos círculos sociais de Lisboa. Um amigo de Ricardo, o banqueiro conservador de Chiado, sussurrara em um jantar no Bairro Alto, ouvi que o novo empregado é, daqueles. Cuidado, Ricardo, com o menino. O bilionário descartou, mas a semente da dúvida plantada envenenava o solo. Miguel, alheio, continuava a florescer, agora cantava fragmentos de fado baixinho, notas roucas que faziam João chorar de alegria escondida. O primeiro conflito explodiu em uma tarde chuvosa, quando Ricardo flagrou João e Miguel dançando, um giro lento ao som de um CD de Marisa, o garoto rindo pela primeira vez, um som como sinos de igreja em Évora. O que é isso? Uma festa, rosnou Ricardo, a chuva escorrendo pela janela como lágrimas. João parou, ofegante. É terapia, senhor. Movimento libera. Mas nos olhos de Ricardo, havia mais, ciúme, irracional e feroz, de que outro homem pudesse dar ao filho o que ele não conseguira. A discussão escalou, palavras cortantes como facas de azulejo quebrado. Você acha que pode entrar aqui e consertar tudo com suas músicas e seu jeito, gritou Ricardo. João retrucou, a voz firme, seu jeito é o que o mantém preso, senhor. No luto, no medo. Miguel precisa de vida, não de um túmulo de luxo. O silêncio que seguiu foi pior que qualquer grito. Ricardo demitiu ali mesmo, o coração sangrando, mas João partiu sem protestar, deixando para trás um caderno de desenhos de Miguel, e uma nota, o segredo não é meu para contar. Mas o amor é de todos. Dias se arrastaram como névoa em Belém. Miguel regrediu, encolhendo-se novamente, recusando comida, desenhando sombras em vez de pássaros. Ricardo, atormentado, folheou o caderno e encontrou esboços que o gelaram, João e ele próprio, de mãos dadas sob o sol de Lisboa, com Miguel ao lado, sorrindo. O que você escondeu, murmurou para o vazio. Desesperado, ligou para a agência em Porto, mas João havia sumido, endereço inválido, telefone mudo. A busca começou em segredo, detetives particulares vasculhando Matosinhos, contatos em bares de fado. Ricardo, que nunca se permitira vulnerabilidade, agora mendigava respostas em vielas úmidas. Encontrou um ex-colega de João em uma taverna à beira-mar, ele voltou para casa depois de um rompimento feio. Dizia que amava alguém que não podia ter, um homem casado, poderoso, mas preso no armário da sociedade. O coração de Ricardo parou. Era sobre ele. Ou pior, sobre outro. Enquanto isso, em um sótão apertado em Porto, João afogava a dor em uísque barato, o violão empoeirado no canto. Ele carregava o segredo, Miguel não era apenas autista, testes que fizeram em segredo revelavam uma conexão genética improvável, o garoto era sensível a sons como ele próprio fora na infância, mas o verdadeiro choque era o diário de Isabel, encontrado por acaso em um livro da mansão. Nele, confissões de um amor não correspondido por uma mulher, e uma sugestão de que Ricardo poderia não ser o pai biológico, mas um doador de esperma anônimo em uma clínica de Lisboa. Ele merece saber, pensara João, mas o medo de destruir a família o silenciara. O reencontro veio como um furacão. Ricardo, dirigindo sob a chuva torrencial do Douro,
avistou João em uma ponte sobre o rio, o casaco encharcado, olhando as águas escuras. Pare! Gritou, freando o carro. Eles se encararam através do vidro embaçado, o mundo reduzido a esse instante. Volte. Por ele. Por nós, disse Ricardo, a voz quebrada. João subiu no carro, o cheiro de sal e vinho misturando-se. O segredo vai doer, avisou. Ricardo assentiu, eu aguento. Pelo amor. De volta à mansão, a chuva martelava os telhados como um fado lamentoso, e quando o tumulto interior de Ricardo. Ele levou João diretamente ao quarto de Miguel, onde o garoto os esperava, encolhido sob as cobertas, os olhos inchados de noites sem sono. Pai, sussurrou Miguel ao ver Ricardo, a primeira palavra completa em 8 anos, um milagre que fez o bilionário cair de joelhos, lágrimas misturando-se à água da chuva em seu rosto. João ficou à porta, espectro de alívio e dor, enquanto pai e filho se abraçavam pela primeira vez desde a infância. Mas o segredo pairava como uma nuvem sobre o Tejo. Naquela noite, com Miguel adormecido ao som de um berço de violão, Ricardo e João sentaram-se na biblioteca, uma garrafa de Porto 1963 aberta entre eles. Diga, pediu Ricardo, os dedos traçando o rótulo como se buscasse âncora. João respirou fundo, o peito apertado como as ruas estreitas de Alfama. Isabel. Ela escreveu um diário. Encontrei-o acidentalmente, atrás de uma prateleira. Ela amava você, mas também outra mulher. Uma artista de Lisboa, que partiu após o escândalo. O casamento foi uma fachada para a família, e Miguel. Ele veio de uma inseminação, não de vocês dois. Ricardo empalideceu, o copo escorregando de sua mão e se estilhaçando no chão de mármore. Impossível. Eu o criei. Ele é meu. Mas as palavras soavam vazias, e quando as dúvidas que o assombravam desde o acidente, noites em que Isabel confessara, em delírios de febre, um amor dividido. João continuou, a voz suave mas implacável, não é sobre sangue, Ricardo. É sobre escolha. Você o escolheu todo dia. Mas o silêncio dele parte veio do medo que você carrega. O medo de ser visto, de amar além do esperado. O bilionário ergueu os olhos, vermelhos de raiva e revelação. E você? O que sabe de amor além do seu? Seu mundo escondido. João riu, amargo como vinho azedo. Meu mundo. Eu o vivo, mesmo que doa. Perdi tudo por ser quem sou, família, empregos, um coração que quebrei. Mas com Miguel, vi você, o homem por trás do império, o pai que chora sozinho nas vinhas. O ar crepitava, carregado de não ditos. Ricardo se aproximou, impulsionado por uma força maior que o orgulho, e tocou o rosto de João, um gesto hesitante, exploratório, como provar um vinho novo. O beijo veio como uma onda do Atlântico, urgente, salgado de lágrimas e chuva, anos de repressão se dissolvendo em um instante. João correspondeu, as mãos emaranhando nos cabelos de Ricardo, mas recuou primeiro, ofegante. Isso não conserta nada. A sociedade. Sua empresa, os amigos de Chiado. Eles nos destruirão. Ricardo, os lábios inchados, balançou a cabeça. Que destruam. Eu perdi tempo demais. Mas o mundo exterior não perdoava. Na manhã seguinte, um e-mail anónimo chegou, fotos granuladas de João em um bar gay de Lisboa, beijando um homem desconhecido anos antes, enviadas para o Conselho da Almeida Vinhos. O remetente. O banqueiro de Chiado, invejoso de negócios perdidos, aliado a primos conservadores de Ricardo que viam no intruso uma ameaça à linhagem. O escândalo explodiu em jornais de sociedade, bilionário de Sintra em escândalo, cuidador gay revela segredos familiares. Ricardo enfrentou a imprensa na entrada da mansão, o sol do meio-dia impiedoso como os flashes das câmaras. Minha vida privada é minha, declarou, a voz firme como as muralhas de Lisboa. Mas dentro, o caos reinava. Miguel, ouvindo as sirenes distantes, escondeu-se no jardim, desenhando furiosamente, imagens de chamas engolindo vinhas, simbolizando o medo de perda. João, culpado, preparou as malas. Eu trago só dor, disse a Ricardo, que o impediu com um abraço feroz. Você trouxe vida. Fique. O conflito se intensificou quando a família estendida invadiu, tios de Évora, com rosários e olhares acusadores, exigindo que Ricardo limpasse a casa. Pense no menino. No nome, gritou a tia mais velha, uma viúva devota de Fátima. Miguel, espiando da escada, falou pela primeira vez em público, ele fica. João é família. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, mais impactante que qualquer fado. Os parentes recuaram, murmurando preces, mas o dano estava feito, rachaduras na fortuna, acionistas nervosos em Vila Nova de Gaia.
Em meio à tormenta, Ricardo e João encontraram refúgio nas vinhas do Douro. Dirigiram para norte sob o pretexto de negócios, mas era fuga, noites em uma quinta isolada, onde o rio serpenteava como um segredo compartilhado. Ali, sem olhos julgadores, eles conversavam, Ricardo confessando a atração reprimida por um companheiro de universidade em Coimbra, sufocada pelo dever familiar, João compartilhando canções compostas para amores perdidos, tocadas agora para o homem que o via inteiro. Miguel, levado junto, floresceu, cavalgando pelas encostas, ele nomeava uvas, toriga, tinta roriz, sua voz ganhando força como raízes profundas. Mas o clímax se aproximava. Um detetive contratado pelos inimigos revelou mais. O diário de Isabel continha não só confissões, mas uma carta para Miguel, explicando sua herança, filha de uma união lésbica anterior, adotada por Isabel e Ricardo para dar normalidade. O choque atingiu Ricardo como um terremoto em Lisboa. Ele não era pai biológico, mas o laço era de escolha, como o de João com o garoto. Somos todos adotados pelo amor, disse João, segurando sua mão durante a leitura, sob o luar do Douro. De volta a Sintra, o confronto final com o banqueiro ocorreu em um jantar forçado no Hotel Ritz. Você destruiu minha família por inveja, acusou Ricardo, o salão de cristal e quando suas palavras. O homem riu, sarcástico, sua família. Um aleijado mudo e um sodomita. Portugal não tolera fraqueza. Miguel, presente pela primeira vez em tal evento, ergueu-se trêmulo, eu falo. E João me ensinou. Você é o fraco. O salão gelou, flashes explodiram. O banqueiro, humilhado, saiu cambaleando, mas o dano à reputação de Ricardo era irreversível, ações caíram, aliados se afastaram. Naquela noite, com a mansão vazia exceto por eles três, Ricardo propôs, vamos embora. Para o Alentejo, onde ninguém nos conhece. Vinhas novas, vida nova. João hesitou, o coração dividido entre lealdade e medo de repetidos erros. Miguel, agora fluente em frases curtas, interveio, juntos. O abraço que se seguiu foi o primeiro trino de um fado renascido, não de perda, mas de esperança. Entretanto, um passo em falso ameaçava tudo. João recebeu uma ligação de um ex, ciumento, ameaçando vazar áudios íntimos de seu passado, forçando-o a escolher entre silêncio e exposição total. Eu volto para proteger vocês, disse a Ricardo, mas o bilionário recusou, não esconda mais. Nós enfrentamos. A decisão pendia como uma espada de Damocles sobre o futuro frágil. O amanhecer em Sintra trouxe uma trégua ilusória, com raios de sol filtrando pelas copas dos eucaliptos, pintando o jardim de ouro líquido. Ricardo acordou com Miguel dormindo ao seu lado, o peito do garoto subindo e descendo em ritmo calmo, um som que, outrora ausente, agora era sinfonia particular. João preparava o café na cozinha de azulejos brancos, o aroma de pão de Mafra misturando-se ao de café forte de Timor, mas seus olhos carregavam sombras de noites insones. A ameaça do ex pairava, um veneno lento nas veias da nascente felicidade. Eu cuido disso, insistiu Ricardo, servindo o café em xícaras de porcelana de vista alegre. Dinheiro resolve. João balançou a cabeça, os cabelos úmidos da ducha caindo sobre a testa. Não é dinheiro, amor. É vergonha. Ele tem gravações, conversas de quando eu era vulnerável, achando que o amor era seguro. A palavra amor escapou natural, como uma nota de violão afinada, e Ricardo sorriu pela primeira vez em dias, traçando o dorso da mão de João. Então nós tornamos público. Antes que ele o faça. A ousadia da proposta eletrizou o ar, mas o medo era um companheiro fiel. Miguel, entrando na cozinha com um desenho fresco, 3 figuras de mãos dadas sob um arco-íris sobre Lisboa, sentiu a tensão. Ruim? Perguntou, a voz ainda hesitante como um pintinho. João ajoelhou-se, nivelando os olhos. Só fantasmas do passado, miúdo. Mas com vocês, eu os enfrento. O garoto assentiu, entregando o papel a Ricardo, que o emoldurou mentalmente como um tesouro do Museu do Fado. O plano se formou ao longo do dia, uma conferência de imprensa na vinícola principal em Gaia, transformando defesa em declaração. Ricardo contatou aliados leais, um enólogo abertamente gay de Coimbra, uma jornalista progressista do Público, sendo uma rede contra o escândalo. Enquanto isso, João ensaiava com Miguel, canções de superação, como Estranha Forma de Vida, adaptadas para contar sua história. Você é minha voz, disse o cuidador ao garoto, que respondia com um abraço apertado, os laços entre eles tecidos mais fortes que as raízes das vinhas. Mas o passado de João era um labirinto de espinhos. Criado em Matosinhos por uma mãe solteira que limpava hotéis no Porto, ele descobrira sua sexualidade aos 15, em um beijo roubado atrás de um armazém de peixe. O primeiro amor, um pescador mais velho, terminara em tragédia, o homem, casado, suicidara-se sob pressão familiar, deixando João com culpa que o impulsionara à terapia.
Eu corro de dor, confessou a Ricardo durante um passeio pelo jardim, onde rosas trepavam pelas treliças como veias expostas. Mas com você, quer ficar. Ricardo, por sua vez, desenterrou suas próprias raízes. Em uma caixa poeirenta no sótão, encontrou cartas de Isabel, não de raiva, mas de perdão. Eu te amei do meu jeito, e você me amou do seu. Miguel é nosso milagre compartilhado. Lendo em voz alta para João, sob a luz filtrada de uma janela de vitral, Ricardo chorou, lágrimas de liberação, não de luto. Ela sabia. E eu, idiota, vivi no medo de não ser suficiente. O golpe veio à meia-noite. O ex de João, um designer falido de Lisboa, postou trechos dos áudios no Instagram, sussurros íntimos, distorcidos para humilhar. O cuidador do bilionário, segredos sujos expostos. O telefone de Ricardo explodiu em notificações, ações despencaram novamente, e mensagens de ódio inundaram as caixas postais. Miguel, acordado pelo barulho, correu para os braços de João, murmurando, não vai. Fica. O cuidador, o rosto pálido como giz de azulejo, ligou para o ex, par. Isso machuca inocentes. A resposta foi venenosa, volte para mim, ou eu solto tudo. João desligou, tremendo, mas Ricardo, ao seu lado, pegou o telefone e discou para seu advogado. Processo por difamação. E contraprovas. Horas depois, o designer era detido em um apartamento decadente no Bairro Alto, os áudios revelados como manipulados, uma armadilha para extorsão. Mas o dano à alma de João era profundo, ele se isolou no quarto de hóspedes, o violão mudo pela primeira vez. Ricardo não permitiu. Invadiu o espaço com uma garrafa de moscatel e o diário de Isabel, lendo passagens de aceitação. Veja, ela viveu dividida, mas inteira no final. Seja inteiro comigo. João ergueu os olhos, quebrado mas renascendo. Eu te amo, Ricardo. Mas e o mundo? O bilionário beijou sua testa, um gesto paternal e romântico entrelaçados. O mundo muda quando nós mudamos. A conferência em Gaia foi um espetáculo, sob as videiras carregadas de uvas maduras, com o Douro como plateia reluzente, Ricardo subiu ao palanque improvisado. Ao seu lado, João e Miguel, o garoto segurando o violão como um escudo. Minha família não é perfeita, começou Ricardo, a voz amplificada e quando pelas encostas. Mas é real, meu filho falou porque aprendeu a ser ouvido. Meu companheiro. João. Me ensinou a ouvir também. Murmúrios da multidão, jornalistas de todo Portugal, de Aveiro a Faro, mas quando Miguel tocou as primeiras notas de uma melodia original, o silêncio caiu como neve em Serra da Estrela. A música contava a jornada, notas tristes para o silêncio, alegres para a descoberta, um crescendo de harmonia para o amor triplo. Lágrimas escorreram, aplausos irromperam. A jornalista do Público titubeou na entrevista, isso é corajoso, Sr. Almeida. Mas os conservadores. Ricardo sorriu, abraçando João publicamente pela primeira vez. Eles que fiquem no passado. Nós estamos no futuro. Mas o triunfo era frágil. Na volta a Sintra, um acidente, o carro de Ricardo derrapou em uma curva molhada perto de Cascais, colidindo com uma árvore. Ferimentos leves, mas o susto reabriu feridas antigas em Miguel, que gritou pela primeira vez, um som primal de terror. No hospital de Lisboa, enquanto costuravam o corte na testa do pai, João velou ao lado do garoto, cantando baixinho para acalmá-lo. Você é forte, miúdo. Como as ondas do mar. Recuperando-se na mansão, Ricardo confrontou suas fraquezas finais. Convocou os parentes remanescentes para um jantar, não de confronto, mas de reconciliação. Eu errei, escondendo quem somos. Mas Miguel me ensinou, o silêncio não cura, a verdade sim. A tia de Évora, relutante, tocou a mão do sobrinho neto, e algo se quebrou, uma barreira de gerações. Deus ama todos, murmurou ela, um fado de aceitação. João, entretanto, lutava com sua própria sombra. Sonhos com o pescador perdido acordavam soando, questionando se merecia essa segunda chance. Em uma caminhada solitária pela praia de Guincho, ondas quebrando como aplausos zombeteiros, ele compôs uma canção para Ricardo, versos de gratidão e medo, prometendo eternidade. Ao entregá-la naquela noite, com estrelas como testemunhas sobre Sintra, Ricardo leu em voz alta, a voz embargada. Isso é nosso hino. O capítulo se fechava com uma promessa, uma viagem ao Alentejo, para vinhas selvagens onde pudessem plantar não só uvas, mas raízes profundas. Mas um sussurro de dúvida persistia, um primo distante, tramando nos bastidores, pronto para um último golpe. O Alentejo os recebeu como um abraço amplo e poeirento, com planícies douradas estendendo-se até o horizonte como um tapete tecelado por deuses antigos. A quinta escolhida, perto de Évora,
eram oásis de oliveiras retorcidas e sobreiros centenários, longe dos olhares de Lisboa. Ricardo, ainda com uma cicatriz fresca na testa como lembrete do acidente, dirigia o jipe com uma leveza inédita, o vento quente bagunçando seus cabelos grisalhos. Ao lado, João cantarolava uma melodia folclórica alentejana, enquanto Miguel, no banco de trás, apontava para cormorões voando baixo sobre os campos. Livres, disse o garoto, a palavra carregada de simbolismo que só eles compreendiam. A mudança não era mera fuga, era renascimento. Ricardo vendeu ações suficientes para se aposentar parcialmente, delegando o império a gerentes de confiança em Gaia. O vinho pode esperar, disse ele, descarregando caixas de mudas de Toriga Nacional. A vida, não. João, liberto das sombras do ex, agora processado e silenciado por um acordo judicial, assumiu o papel de paisagista e terapeuta, projetando um jardim sensorial para Miguel, caminhos de ervas aromáticas, um anfiteatro natural para sessões de música ao pôr do sol. Dias se fundiam em rotina bendita. Manhãs começavam com café na varanda de pedra, vistas para o Guadiana distante, onde Ricardo e João trocavam beijos preguiçosos, mãos entrelaçadas sobre a mesa de carvalho. Miguel, agora tagarela em bursts, contava histórias inventadas de pássaros viajantes, inspiradas nos desenhos que agora expunham nas paredes caiadas. Vocês são meus pássaros, disse ele uma vez, apontando para os dois homens, e o riso que veio foi como chuva em planície seca. Mas o idílio era testado por ecos do passado. Cartas chegavam de Sintra, parentes divididos, alguns apoiando a coragem, outros condenando a vergonha. Um tio, outrora próximo, escreveu: você traiu o sangue Almeida com esse arranjo. Ricardo queimou a missiva na lareira, mas as palavras corroíam. À noite, ele caminhava sozinho entre as vinhas jovens, questionando se o amor valia o exílio social. João o encontrava sempre, silencioso, oferecendo um ombro ou uma canção. O sangue é o que corre em nós agora, murmurava, beijando a nuca de Ricardo sob as estrelas do Alentejo, vastas como o céu de um fado sem fim. Miguel, por sua vez, navegava sua própria jornada. O autismo não desaparecera, sobrecargas sensoriais ainda o derrubavam em dias de vento forte, mas a voz ganhava confiança. Em uma feira local em Reguengos de Monsaraz, ele se apresentou, tocando violão para uma multidão de camponeses e turistas, cantando uma adaptação de Meu Limão de Galego com letras sobre família encontrada. Aplausos ribombaram, uma senhora idosa, com chale bordado, abraçou-o: tu és um pequeno poeta. João, assistindo das sombras, enxugou lágrimas, orgulho misturado a medo de que o mundo engolisse essa fragilidade. O conflito ressurgiu com a chegada inesperada de um primo de Ricardo, Henrique, um advogado ambicioso de Faro. Ele apareceu sem aviso, terno impecável contrastando com o pó das estradas rurais, alegando preocupação familiar. O testamento, Ricardo. Miguel precisa de estabilidade. Esse estilo de vida não garante. As palavras cortaram como foices nas colheitas. Na sala de jantar iluminada por velas de cera de abelha, Henrique expôs seu plano, uma curatela compartilhada, removendo João da influência sobre o garoto, sob pretexto de imoralidade. Ricardo explodiu, a voz ecoando pelas vigas de madeira: você veio roubar o que construí. Pela inveja de não ter o que eu tenho. João interveio, calmo mas afiado: Miguel fala porque eu o ouvi. Você ouve só o eco do dinheiro. O garoto, escondido atrás da porta, entrou tremendo: Henrique vai embora. Ele mente. A confrontação escalou, Henrique ameaçou processos, revelando ter aliados no Judiciário Conservador de Lisboa. Portugal ainda tem valores, primo. A noite terminou em impasse, Henrique partindo com nuvens de poeira, mas a semente da dúvida plantada. Ricardo, atormentado, discutiu com João pela primeira vez: e se ele tiver razão? Miguel precisa de legado, não de escândalo. João, ferido, retrucou: legado é amor, não herança. Ou você me ama ou me usa como muleta. Eles dormiram separados, o ar pesado como névoa alentejana, Miguel mediando na manhã seguinte com um desenho, 3 raízes entrelaçadas sob o sol. A virada veio de forma inesperada. Miguel, explorando o sótão da quinta, um labirinto de antiguidades deixadas pelos donos anteriores, encontrou uma caixa de cartas antigas, correspondências de um casal de mulheres do século XIX, imigrantes de Évora que viviam seu amor em segredo nas planícies, plantando vinhas como metáfora de perseverança. Elas também fugiram, disse o garoto a João, os olhos brilhando. Inspirado, João compôs uma canção baseada nas cartas, Raízes Escondidas, que Miguel performou em um festival local de folclore. O evento em Monsaraz foi mágico, sob um céu cravejado de estrelas, com fogueiras crepitando e o aroma de ensopada alentejana no ar, a dupla pai-filho, com João na viola, cativou a multidão. Letras de aceitação fluíam, nas planícies secas, o amor brota quieto,
raízes que ninguém vê. Aplausos como trovão, um produtor de vinho, tocado, ofereceu parceria a Ricardo, sem julgar o estilo de vida. Henrique, assistindo anonimamente da plateia, partiu sem uma palavra, derrotado pela verdade crua. Mas o verdadeiro clímax emocional veio em particular. Ricardo, reconquistando a confiança de João com um jantar à luz de lua, leitão assado, vinhos locais e confissões sussurradas, ajoelhou-se no jardim de oliveiras. Case comigo. Não por papel, mas por promessa. Seja minha raiz. João, lágrimas escorrendo, aceitou com um beijo que selava feridas. Miguel, espiando, correu para juntar-se, formando um círculo de 3 sob o céu infinito. Entretanto, um último sussurro de conflito, um repórter sensacionalista de Faro, pago por Henrique, rondava a quinta, buscando sujar a história nas manchetes. Ameaça de exposição, avisou o advogado de Ricardo. João, fortalecido, propôs: deixem vir. Nossa história é nossa armadura. As planícies do Alentejo, vastas e impiedosas, estavam a resiliência como o sol do meio-dia queimava a terra. A quinta pulsava com vida nova, videiras florescendo em fileiras precisas, galinhas ciscando no pátio de calcário, e o riso de Miguel ecoando como um riacho escondido. Ricardo, agora com as mangas da camisa enroladas e botas enlameadas, plantava mudas ao lado do filho, ensinando-o sobre solos argilosos e estações de colheita. O vinho é paciência, dizia, mas seus olhos desviavam para João, que regava as ervas com uma graça que o bilionário nunca cansava de admirar. O pedido de casamento, ainda fresco como orvalho matinal, descera uma intimidade mais profunda. Noites eram preenchidas por conversas à beira da piscina natural, formada por uma nascente antiga, onde mergulhavam-nos sob as estrelas, não em luxúria, mas em vulnerabilidade compartilhada. João traçava as cicatrizes de Ricardo, físicas e emocionais, cada linha é uma batalha vencida. O ex-bilionário, outrora rígido como carvalho, rendia-se, você me dobrou como videira ao vento. Miguel, florescendo em sua pré-adolescência tardia, explorava a independência. Inscreveu-se em aulas de arte em Évora, viajando de ônibus com João, desenhando paisagens alentejanas que capturavam a solidão poética das planícies. Quero expor, confessou uma tarde, o lápis tremendo de excitação. Ricardo, orgulhoso, financiou uma pequena mostra na cidade, visões escondidas, onde os traços do garoto, ondas de dor misturadas a oliveiras eternas, tocaram corações locais. Uma curadora, uma mulher de Setúbal com sotaque suave, ofereceu: ele tem alma de pintor. Traga-o para Lisboa. A menção à capital reabriu velhas feridas. Lisboa representava o passado, julgamentos em salões de chiado, o fantasma de Isabel no cemitério dos prazeres. Ricardo hesitou, mas João encorajou: o passado não morde-se enfrentado. Assim, a família viajou para norte, o jipe carregado de quadros e esperanças, o Alentejo ficando para trás como um amante relutante. Em Lisboa, a cidade os recebeu com abraços contraditórios, o Tejo brilhava convidativo, mas as ruas estreitas de Alfama sussurravam boatos. A galeria em Belém, um espaço moderno com paredes brancas e luzes LED, encheu-se para a vernissage. Miguel, nervoso em um terninho simples, apertava a mão de João enquanto Ricardo circulava, cumprimentando velhos conhecidos com um sorriso desafiador. Meu filho, apresentava, um artista. O sucesso foi imediato, quadros vendidos, críticas elogiosas no diário de notícias. Mas Henrique, o primo, espreitava nas sombras, aliado ao repórter de Faro. Durante o coquetel, um homem de microfone surgiu: Sr. Almeida, verdadeiros os rumores de que o cuidador manipulou o menino para a herança. E sua relação? Flashes explodiram, murmúrios se espalharam como fumaça de charutos em bairro alto. Miguel congelou, a voz falhando, mas João ergueu: fale, miúdo. Sua verdade. Com voz trêmula mas clara, Miguel respondeu: João me deu palavras. Pai me deu casa. Eles me amam. Você mente por ódio. O repórter recuou, envergonhado, a multidão aplaudiu, um muro de solidariedade. Ricardo abraçou os dois, sussurrando: vocês são meu escudo. Henrique, assistindo de longe, virou as costas, sua última cartada falhara, e com ela, sua influência na família. A vitória, porém, trouxe reflexões. De volta à quinta, sob um céu de verão estrelado, eles celebraram com um banquete alentejano, porco preto assado, queijos de serpa, e vinhos de Ricardo envelhecidos em carvalho português. Ali, ao redor da mesa de madeira rústica, Miguel perguntou: mamãe aprovaria? Ricardo pausou, o garfo no ar. Ela aprovaria o amor, filho. Sempre. João ergueu a taça, pelo amor que cura silêncios. Mas o desenvolvimento de personagens não parava. João, confrontando seu medo de abandono,
escreveu cartas para o pescador perdido, não de luto, mas de despedida, queimando-as em uma fogueira no pátio. Eu libero você, e me libero, disse a Ricardo, que assistia com olhos úmidos. Em troca, o bilionário doou parte de sua fortuna a abrigos LGBTQ+, em Porto, honrando as raízes de João. Não por culpa, mas por gratidão. Miguel, o coração da trama, enfrentou sua maior prova, uma sobrecarga sensorial durante uma tempestade alentejana, trovões e quando como canhões navais em Trafalgar. Ele se trancou no quarto, balançando-se, o mundo reduzido a caos. João e Ricardo, agindo em uníssono, entraram com cobertores pesados e música suave, um fado calmo de Ana Moura. Estamos aqui, sussurrou João, enquanto Ricardo contava histórias de tempestades no Douro. Horas depois, Miguel emergiu, exausto mas inteiro, vocês são minha calmaria. O romance entre Ricardo e João amadurecia em camadas sutis, passeios a cavalo pelas planícies, onde mãos se tocavam em rédeas compartilhadas, noites de observação de estrelas, traçando constelações como mapas de futuro. Eu nunca soube que amor podia ser assim, quieto, mas voraz, confessou Ricardo em uma aurora rosada. João riu, é o fado do Alentejo, lento, mas eterno. Contudo, um conflito final se avizinhava. Um antigo sócio de Ricardo, banido por corrupção, ressurgiu com documentos falsos, alegando que a inseminação de Miguel fora ilegal, questionando a custódia. Eu destruo tudo, ameaçou em uma ligação anônima. O trio, unido, preparou-se, advogados em Évora, provas do diário de Isabel, e a voz de Miguel como testemunha. Nós contra o mundo, disse João, selando o pacto com um beijo coletivo, inocente, mas profundo. A batalha judicial em Évora foi tensa, tribunal de pedra antiga, juízes de rostos impassíveis como estátuas romanas. O sócio apresentou papéis forjados, Henrique, como testemunha, mentiu sobre influências impróprias. Mas Miguel subiu ao banco, a voz firme, eles são minha família. Sangue ou não. João testemunhou a terapia, Ricardo a paternidade escolhida. O verdito, absolvição total, com o sócio preso por fraude. Na saída, sob o sol de Évora, Ricardo ergueu João nos braços, nós vencemos. Mas a vitória era agridoce, Henrique, exposto, suicidou-se em Faro, deixando uma nota de remorso. O luto coletivo veio, ele era família, mesmo quebrado, disse Ricardo, plantando uma oliveira em sua memória. Com o passado sepultado, o futuro desabrochava. Miguel ganhou uma bolsa para a arte em Lisboa, João planejava um estúdio de música, Ricardo, vinhas orgânicas. O amor, testado no fogo, brilhava como ouro alentejano. O outono no Alentejo vestia as planícies de mantos avermelhados, uvas pendendo pesadas nas videiras como joias colhidas do sol. A quinta, agora um lar enraizado, ecoava com sons de colheita, cestos rangendo, risos de trabalhadores locais, e a voz de Miguel entoando canções enquanto pisava uvas em túneis de pedra. Aos 18 anos completos, ele era uma ponte entre mundos, o silêncio passado e o discurso presente, o isolamento da mansão e a comunidade vibrante. Eu sou o vinho novo, brincava, o suco roxo manchando seus pés descalços. Ricardo, liberto das amarras do império, encontrava paz na terra. Seus dias eram de mãos calejadas no solo, contrastando com os ternos de outrora, mas seus olhos brilhavam com uma juventude reconquistada. Com João, o amor se aprofundava em rituais cotidianos, cozinhar bacalhau à brás juntos, dançando fado na cozinha ao som de um rádio antigo, caminhadas ao entardecer, mãos dadas sem medo, discutindo sonhos, uma adega boutique, um festival de música para autistas. Você me salvou, dizia Ricardo, beijando a têmpora de João sob um sobreiro centenário. Não, respondia o outro, nós nos salvamos. O casamento, planejado como uma celebração discreta mas autêntica, aproximava-se. Não é uma igreja de Évora, mas na quinta, um arco de oliveiras entrelaçadas com videiras, testemunhas de pedra e terra. Convidados eram poucos, a curadora de Setúbal, o enólogo de Coimbra, amigos de João de Matosinhos, mas a presença de Miguel como oficiante simbólico tornava-o sagrado. Ele escreveu os votos, no silêncio, encontramos palavras, na dor, amor. Prometam regar as raízes. A cerimônia, ao pôr do sol, foi poesia viva. Ricardo, em linho branco, trocou anéis tatuados, uma videira e uma nota musical, com João, que usava uma flor de laranjeira na lapela. Eu te escolho todo dia, como escolhi esta terra, jurou Ricardo. João, voz embargada, e eu te ouço, como ouvi o silêncio de Miguel. Juntos, cantamos. Miguel, com lágrimas, declarou, casados. O beijo selou, aplausos misturando-se ao canto de grilos, o céu tingindo-se de púrpura como um porto vintage. Mas mesmo no ápice, um último eco de conflito, uma carta de um parente distante de Sintra, perdoando e convidando para Natal. O tempo cura, lia-se.
Ricardo hesitou, o passado chamava, mas com cicatrizes fechadas. Vamos, decidiu João. Mostre que o amor vence preconceitos. A viagem a Sintra foi catártica, a mansão, agora alugada para retiros artísticos, recebeu-os como fantasmas amigáveis. A tia de Évora, envelhecida mas serena, abraçou Miguel, meu menino fala como anjos. Jantares de reconciliação fluíram com vinho e histórias, barreiras caindo como folhas de outono. De volta ao Alentejo, o trio expandiu horizontes. Miguel mudou para Lisboa, dormitório em uma residência artística, mas visitas semanais mantinham os laços. Ele expôs em galerias de Belém, quadros que narravam sua jornada, silêncios azuis, amores vermelhos, ganhando prémios que doava a causas autistas. Sou a voz de quem cala, dizia em entrevistas, creditando João e Ricardo. João abriu o estúdio Notas Escondidas, oferecendo terapia musical gratuita a jovens LGBTQ+, de Faro a Porto. Sua canção, Raízes Escondidas, virou hino em festivais, gravada com Miguel na viola. Ricardo, orgulhoso, patrocinava turnês, mas sua maior alegria era ver João brilhar, o homem que entrara como cuidador, agora parceiro em todos os sentidos. Anos se desenrolaram como videiras maduras. Aos 50, Ricardo colhia safras recordes, exportando para o mundo com rótulos dedicados, Voz de Miguel, Coração de João. Conflitos menores surgiam, debates sobre educação de netos imaginários, tempestades que testavam paciência, mas resolvidos em abraços e fados compartilhados. O amor, forjado em fogo, era agora chama constante. Em uma noite de colheita, sob lua cheia que banhava as planícies, eles três sentaram-se na varanda, copos de vinho tilintando. Miguel, agora homem feito, ergueu o dele, pelo segredo que nos uniu, não o chocante, mas o belo. João e Ricardo sorriram, mãos entrelaçadas. O silêncio que outrora reinara era agora cheio de promessas, um fado de triunfo quando nas estrelas de Portugal. E assim, na terra de poetas e mares, eles viveram, não sem sombras, mas com luz suficiente para guiar. O filho que não falava encontrou voz, o cuidador que escondeu revelou alma, o bilionário que temia aprendeu a amar sem limites. Um segredo chocante se transformar em legado eterno, provando que o amor, em todas as suas formas, é a maior colheita.